Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Jennifer. Eu moro aqui nos Estados Unidos, perto de Nova York, em um estado chamado Connecticut. E ignorem a bagunça, hoje eu vou contar pra vocês como que eu descobri a minha gestação, como que eu descobri que eu estava grávida. E no decorrer do vídeo eu vou tentar deixar fotos, pequenos vídeos que eu gravei no dia pra vocês acompanharem como que foi que eu descobri e tudo mais. E aí, desde já, obrigado pra quem tá me acompanhando. Curtam, se inscrevam no meu canal, só as pessoas que gostam, tá? Quem não gostar, pode ir. Enfim, é isso. Então, eu vou começar, não sei como, mas vou começar. Então, vamos lá. No dia 22 de fevereiro de 2020, a gente tá em 2022, né? Dia 22 de fevereiro de 2022, nesse dia era um domingo e eu já tava 3 dias atrasada, só que eu não tava pensando assim, eu tô grávida por conta do atraso, porque no mês anterior, em janeiro, eu tinha atrasado 5 dias e não era nada, sabe? Não era nada. Passou os 5 dias, minha menstruação desceu, então pra mim só tava atrasada mesmo. E talvez o meu corpo tivesse regulando e entrando em um novo ciclo, porque comigo acontece isso, né? Eu fico indeterminado, por exemplo, meu ciclo é de 30 dias, e aí depois de um tempo ele muda e vai pra 28 dias, 27 dias. Então eu achei que tava acontecendo isso. E aí nesse dia era um domingo, né? O dia 22 de fevereiro era um domingo, e eu tava na casa do meu namorado, a gente saiu, a gente passou o dia juntos, a gente saiu. E nesse dia eu lembro que eu tava sentindo um cólica, então na minha cabeça ia descer, ia vir pra mim, né? E aí eu tava estressada também, com bastante cólica e tudo mais. E aí ele ficou perguntando, né? A gente foi pro Dave Buster's, que é um lugar bem legal aqui, que tem aqui em Connecticut, que dá pra jogar boliche, vários jogos, arcade, comer, muita coisa. Bem legal. E aí, no caminho até lá, a gente foi conversando. E aí ele perguntou, e aí, tua menstruação já desceu e tudo mais? Aí eu fiz, não, tá atrasada, era pra ter descido 3 dias atrás, mas não desceu. E aí ele fez, tu tá grávida? Eu fiz, não, eu não tô. Aí ele falou assim, mas por que tu acha isso? Aí eu falei, porque mês passado atrasou 5 dias e não era nada, eu não tava grávida, então eu não tô grávida. Eu conheço o meu corpo, eu falei pra ele bem assim, eu conheço o meu corpo. Se eu tivesse grávida, eu saberia, porque até então eu não tive nenhum sintoma, né? 3 dias de atraso eu não tive nenhum sintoma, tô com a sensação que minha boca tá sangrando. E aí foi isso, né? A gente no caminho foi conversando sobre isso e tudo mais. E aí, beleza, passou. Chegou lá nesse local, no Dave Buster's. A gente foi, sentou, pediu comida. Ele pediu uma cerveja pra ele, eu fui pedir um drink pra mim, que tinha um pouco de vodka e tudo mais. E aí, o tempo todo, ele ficava voltando no assunto. Teve uma hora que ele olhou pra uma menininha que tava lá, e ele fez assim, nossa filha vai ser assim, eu acho, vai parecer com essa menininha, porque ela tinha os meus traços e tinha um pouco dos traços dele, tinha um cabelo cacheado, tudo mais, meu cabelo natural ele é cacheado, enfim. E aí eu ficava, menino, para, eu não tô grávida, eu não tô grávida. E ele ficou nisso o dia inteiro. E aí eu cheguei em casa, a gente voltou pra casa dele, e aí depois que a gente voltou pra casa dele, a gente ficou em casa, a gente jantou, a gente assistiu, e depois eu vim pra casa, né, pra onde eu moro atualmente, por enquanto. E aí eu vim pra casa, eu cheguei em casa, era 11 da noite. E aí, como ele tinha ficado o dia inteiro falando que eu tava grávida, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e fiz assim, eu vou fazer o teste só pra tirar isso da minha cabeça e tirar da cabeça dele também, fazer o teste, mandar pra ele dizendo que eu não tô grávida. E aí eu cheguei em casa, era por volta de 11 horas da noite, era entre 11 e entre 11h30. E aí, eu tinha um teste guardado de muito tempo atrás, que eu achei que eu estaria grávida, mas não era. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui, fiz xixi e coloquei o negocinho no xixi. Eu nem gravei esse momento porque eu tinha certeza que iria dar negativo. Então, por que eu iria gravar se eu sabia que ia dar negativo, entendeu? E aí, foi muito engraçado, porque na hora que eu coloquei o xixi, eu coloquei o negocinho no xixi. Eu fiz aqui no quarto, porque o banheiro tava ocupado, a Pri tava tomando banho e tudo mais. E aí,
eu fiz aqui no quarto, coloquei o negocinho no xixi, me virei pra trocar de roupa e acendi a luz. No que eu acendi a luz, tipo, foi menos de 5 minutos isso. Que eu olhei, o negócio já tava positivo e eu fiquei, não, isso tá errado, isso tá errado. E aí tinha outro teste, eu tinha outro teste que era o que diria sim ou não. Que deveria ter uma sensibilidade maior. Só que antes de eu fazer ele, né, assim que eu vi que deu positivo, eu corri pro quarto da Pri, inclusive peguei ela assim, digamos, do jeito que nasceu ao mundo, porque ela tinha acabado de tomar banho, e aí eu fiz assim, ó, olha aqui, eu mostrei pra ela, ela ficou sem acreditar, perguntou se eu tinha outra, eu falei que tinha, e aí a correria, a agonia foi tão grande, que eu levei o potinho com xixi pro quarto dela, e coloquei o outro dentro. Só que eu fiquei tão agoniada que eu derrubei o xixi. Então o negocinho não coletou o xixi como deveria, né? O teste não coletou o xixi e acabou dizendo não grávida, acabou dando negativo. E aí a gente ficou na dúvida, porque um tinha dado positivo e o outro tinha dado negativo. E aí aqui nos Estados Unidos tem muita farmácia 24 horas. E aí, eu olhei pra cara dela, eu fiz, a gente tem que ir na farmácia. Eu vou até deixar aqui que tem uma partezinha. Eu gravei essa parte da farmácia, a gente tava no banheiro da farmácia, a gente fez lá na hora. Minha gente, que horas são? 11h30 da noite. Eu tô no banheiro da CVS com a Pri. Do nada assim, tipo, atrasou 3 dias, só que eu nem tava pensando que era, porque mês passado também atrasou. Aí eu fiz um teste quando eu cheguei em casa, tipo, 10 horas da noite, deu positivo. Aí, ao final, a gente vai na farmácia. E esses são os que a gente acabou de fazer. Ai, meu Deus. E um deu negativo. E um deu negativo, o digital deu negativo. E os outros 3 deu positivo. E eu tô tipo, meu Deus, será? Eu tenho que arrumar um lugar pra fazer um de sangue. Minha gente, estou em casa agora. Ai, esse foi o primeiro teste que eu fiz e deu negativo. Não, mentira. Esse foi o primeiro teste que eu fiz, aí deu positivo. Eu não acreditei. Fui fazer esse. Aí fiquei na dúvida, porque um deu positivo, outro deu negativo. Aí eu fui pra farmácia. No banheiro da farmácia eu fiz 2. Entrei dentro do carro, fiz mais um. Gente, eu tô grávida. Era pra pensar que ia aparecer essa semana, mas não aparece. E eu acho que eu fiz 3 testes e deu positivo. E eu fui fazendo teste atrás de teste. Isso era tipo 11h30 e pouco da noite, quase meia-noite. A gente na farmácia, no banheiro da farmácia. Meu óculos caiu dentro da privada, de tão nervosa que eu tava na privada da farmácia. Enfim, foi uma loucura só. E todos os outros testes davam positivo. Eu, meu Deus, então aquele só deu negativo porque eu derrubei o xixi e não deu tempo de coletar o xixi suficiente pra detectar o HCG, né? E aí, a gente foi na farmácia, entrou no banheiro, compramos os testes, né? A gente comprou 2 tipos de testes diferentes. E aí, todos estavam dando positivo, e aí eu comecei a ficar assim, meu Deus, eu comecei a chorar. E aí, na hora, eu liguei pra Dani, que é uma amiga minha, amiga nossa, e aí eu falei pra ela falou, tu é louca, que não sei o quê. E aí eu mandei foto pra minha melhor amiga, e a gente veio pra casa, tipo, eu não sabia o que fazer. No caminho de casa, eu liguei pro meu namorado e eu falei assim, desculpa te falar dessa maneira, eu tenho um vídeo também. Desculpa te falar dessa maneira, eu não imaginei que isso fosse possível. Eu acabei de descobrir que eu realmente tô grávida. Isso era do outro dia ele ter que viajar a trabalho, e aí ele só falou assim, se isso realmente fosse verdade, tu não me ligaria uma hora dessa pra me contar, tu esperaria pra me contar pessoalmente. E de uma maneira mais delicada, né? Porque eu só liguei e joguei assim. E ele achou que eu tava brincando, porque eu gosto de fazer essas brincadeiras. E aí, ele fez assim, eu vou dormir. Amanhã de manhã você faz o teste de novo. E se realmente der positivo, você me liga. Aí eu desliguei o telefone e fiquei sem reação. Eu fiquei, meu Deus, será que essa reação dele é porque ele não quer, porque ele vai rejeitar a criança, ou porque realmente ele tava dormindo, acordou desorientado com essa ligação, essa informação que eu só joguei assim. E aí, eu vou deixar aqui pra vocês verem. É em inglês, eu não sei se vocês vão entender. E aí, beleza, né? Falei isso pra ele, a Pri tava comigo no carro, eu fiquei nervosa, a gente chegou em casa. Era 1 da manhã aqui e 3 da manhã no Brasil. E eu mandei mensagem pra minha irmã, perguntando se ela tava acordada, porque eu não tava conseguindo guardar isso, sabe? Eu tava tão assim, ai meu Deus, eu tô realmente grávida, que, enfim. E aí eu mandei mensagem pra minha irmã, era 1 da manhã aqui e 3 horas da manhã no Brasil, porque em fevereiro ainda eram 2 horas de diferença. E aí ela fez assim, tô.
Eu fiz, eu preciso te ligar. Aí ela fez, espera aí que manhã tá no banheiro. Eu fiz, então chama minha mãe. Aí ela chamou minha mãe e eu contei pra ela na hora, né? Mostrei o teste, ela não acreditou. Disse que era mentira. Aí eu fui e mostrei o teste. Aí a gente começou a chorar e tudo mais. E foi assim que eu descobri minha gravidez, né? Derrubando o xixi, derrubando o óculos na privada. O Josh não queria acreditar, achava que eu tava brincando com a cara dele, pelo jeito que eu contei. Invadindo a menina na privacidade dela, quando ela tinha acabado de sair do banho. Enfim, ele sabia primeiro do que eu. E eu, na minha cabeça, eu não estava grávida, porque eu não tava tendo nenhum sintoma, sabe? Eu não tinha enjoo, eu tava com cólica, eu tava... Beleza, tava atrasada? Tava, mas eu tava sentindo cólica. Então, por que que ia passar na minha cabeça que eu tava grávida, sabe? E também eu tava muito estressada. E é um sintoma assim, pá, da minha TPM, é o meu estresse. Eu fico uma pessoa muito estressada. E foi isso. Esse foi... Eu sei que eu falo muito rápido, eu tenho uma matraca na boca, mas eu só queria contar mesmo pra deixar registrado como que eu descobri que eu estou grávida. E foi um dia, assim, que eu nunca vou esquecer. Foi um dia incrível, por mais louco e, tipo, por todas as surpresas, né? Foi um dia, assim, maravilhoso, onde claramente tudo mudou. E, enfim, se vocês quiserem saber mais coisas, como eu contei pra minha família do Brasil, da minha mãe, como que eu contei pra família daqui, como eu contei pros pais, você já sabe, né? Só liguei, contei, ele não acreditou. No outro dia, ele ligou pra mim de manhã e fez assim... Eu tava sonhando, ou tu ligou pra mim no meio da noite pra me dizer que tu tá grávida? E aí eu comecei a rir e falei, sim, eu te liguei pra dizer que tô grávida. Ele, tu tem certeza? Todos os testes que eu fiz deram positivo, mas nesse mesmo dia eu tava indo fazer o exame de sangue e só confirmou que chegou no mesmo dia, 3 horas da manhã, o resultado chegou e confirmou. A HCG altíssima, achava até que eu tava grávida de gêmeas. Mas é isso, foi assim que aconteceu. Se vocês quiserem saber mais coisas, podem me dar sugestões, tá? E é isso. Se inscrevam no canal, curtam, comentem. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu tô começando a postar lá também. O Instagram tá aqui em cima. E é isso, obrigada por assistirem e tchau, tchau!